Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no ano de 2022, primeiro trimestre. Esta é a lição de número 1, parte 2, cujo tema é Daniel ora por um despertamento. Semana passada nós já vimos a parte 1 dessa lição e hoje vamos terminá-la em nome de Jesus. O texto base desta lição está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que nós já vamos ler. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós viemos à Tua presença, fazemos confissão dos nossos pecados, dos erros, das falhas e clamamos, Pai, pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos dá a direção do Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Verdade prática dessa lição: o cristão dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, irmãos, vocês vejam que na lição passada nós falamos bastante a respeito de Daniel e de como Daniel conseguiu, através da sua oração, buscar de Deus a transformação de uma situação, não é, que Israel estava vivendo. Situação de escravidão, situação de humilhação, situação de subserviência diante de um povo desconhecido, de um povo inimigo. E através da sua oração, da dedicação, da sua consagração a Deus, ele conseguiu realmente que toda aquela situação fosse transformada. E hoje nós vamos ver que, através da leitura da palavra de Deus, através de você se dedicar a conhecer ao Senhor, realmente nas Escrituras você vai conseguir achar as respostas para muitas das questões que podem estar te afligindo nesse momento. Glória a Deus. Nós vamos entrar agora na leitura bíblica em classe. E a leitura bíblica em classe de hoje está em Daniel capítulo 9, vamos ler dos versículos de 1 a 3. Daniel 9 diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigia o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, meu irmão, você veja que nesse texto que nós acabamos de ler, que a resposta para algumas das perguntas que Daniel tinha estava na própria palavra de Deus. Daniel nos diz aqui que quando ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu, não é?
No versículo 2 diz assim: entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então a resposta, irmãos, da maior parte dos nossos problemas está na palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer às pessoas, e muitas das vezes, até mesmo nas mensagens que eu costumo ministrar, eu digo, irmão, busque na palavra aonde está a promessa de Deus, aonde está a resposta de Deus para aquilo que você está buscando. Deus é poderoso o suficiente para te responder, para te mostrar, para iluminar o seu caminho, através da leitura da palavra de Deus. Daniel estava numa terra estranha, onde ele e seus irmãos e seus compatriotas eram escravos. E quando ele estava examinando os livros, quando ele estava lendo a Bíblia, o Senhor mostrou a ele, através do livro do profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém, elas iriam ocorrer por volta de 70 anos. E ali Daniel pôde perceber que, através das suas orações, através de um jejum, através de uma consagração, Deus poderia mudar a situação de Jerusalém, a situação de Israel e de Judá, a situação dos seus irmãos, e fazer com que aquela situação de escravidão cessasse de uma vez por todas. Isso nós vamos ver ao longo dessa lição, o quanto Deus tem falado, o quanto Deus pode falar, se nós o buscarmos e se nós examinarmos as Escrituras. Então, na primeira parte da lição, nós vimos o tópico 1, agora nós vamos prosseguir. Tópico 2, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Isso está em Jeremias 29:10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então, Daniel foi exatamente aonde? Na promessa de Deus. Eu costumo perguntar, irmão, do que você está precisando? Ah, pastor, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um trabalho, eu preciso realmente de prosperar nos meus caminhos. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que nós somos abençoados, nós somos benditos na cidade, no campo, que bendito é o nosso cesto, a nossa amassadeira. Bendito nós somos ao entrar e ao sair, que Deus abençoa a obra das nossas mãos. Ora, para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós devemos, assim como Daniel, nos consagrarmos ao Senhor, orar diante do Senhor, jejuar diante do Senhor, ler as Escrituras e examinar aonde estão as promessas e reivindicá-las. O que é reivindicar? É na sua oração você entrar diante da presença do Senhor Deus com temor e com tremor e dizer a Ele: Pai, está escrito tal e tal e tal e tal coisa. Eu te louvo e eu te glorifico, porque eu sei que isso vai se cumprir na minha vida, porque Tu és um Deus fiel. Meu irmão, permaneça e prevaleça nesta oração. Não arrede o pé desta oração, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. E Deus é fiel o suficiente para fazer com que a palavra dele, que é perfeita, se cumpra na sua vida. Então, nós temos que, em primeiro lugar, conhecer a palavra do Senhor. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não conhecermos as promessas de Deus na nossa vida, como é que nós vamos entrar na presença do Senhor e reivindicar que aquilo se cumpra na nossa vida? Não há como. Então, meu irmão, quando eu digo a você, frequente a escola bíblica dominical, leia a Bíblia todos os dias, quando juntamente com o grupo da intercessão nós convidamos a igreja, vamos fazer um jejum, vamos buscar a Deus em oração, é para isso.
Nós não estamos a brincando de igreja. Nós não estamos num clube social. Nós somos cristãos, filhos de Deus, lavados e remidos com o sangue de Jesus. Fomos transformados e diante de nós está um caminho que Deus nos apresenta, que é a sua palavra. E a solução para muitas coisas que nos afligem está na palavra de Deus com toda certeza. Para que nós consigamos vivê-la, é necessário que nós venhamos a conhecê-la, conhecer a palavra de Deus. Então nós precisamos realmente buscar a Deus em conhecimento e nós cresceremos em nome de Jesus. Amém? Aleluia! 1. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Glória a Deus. Então você vê aqui que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela mostra e relata o que realmente aconteceu. No caso aqui, na época do rei Ciro, que era rei da Pérsia, a palavra do Senhor diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Para quê? Para que através dele, ele fizesse cumprir em Israel a sua promessa. Agora eu te pergunto, será que Deus é poderoso o suficiente para despertar o espírito do seu chefe? Será que Deus é poderoso o suficiente para despertar o espírito do seu cliente? Para que o seu cliente possa realmente vir a fechar um negócio com você, que vai ser bom para você e bom para ele também? Será que Deus é poderoso o suficiente para despertar o espírito, por exemplo, de um proprietário de um imóvel e fechar um bom negócio tanto para você quanto para ele? Então, meu irmão, a resposta para os nossos problemas está na palavra do Senhor, está no conhecimento de quem é Deus. Não é? Está no conhecimento das suas promessas, das suas revelações. A palavra de Deus diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós temos a revelação da vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Então, tudo começa com você examinar minuciosamente a palavra de Deus e você dali absorver, colher daquela leitura, não é? Através do Espírito Santo, você colher as promessas para a sua vida pessoal. E aí, em nome de Jesus, o Senhor vai entrar em ação. Amém? Glória a Deus. 2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme está em Efésios capítulo 3. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam libertados ou liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Tudo através da intervenção de Deus, através de Deus inclinar o coração do rei Ciro para que se cumprisse a sua palavra que foi dita através do ministério do profeta Jeremias. Então, meu irmão, examine as Escrituras, coloque diante do Senhor as suas questões, coloque diante do Senhor as suas necessidades e declare profeticamente a palavra de Deus.
Tome posse daquilo que te pertence, porque Deus é poderoso e fiel o suficiente para fazer com que aquela promessa se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Síntese do tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Irmão, eu acho que não existe uma situação onde o ser humano possa enfrentar uma situação pior, né? Onde o ser humano possa enfrentar do que uma situação de escravidão. O escravo, ele não pode fazer nada, ele não pode reclamar, o escravo não tem salário, o escravo não tem a sua liberdade, o escravo não pode adorar ao seu Deus, ele não pode servir ao seu Deus, ele não pode fazer nada, ele é escravo. A única coisa que ele pode fazer é obedecer à ordem do seu Senhor. Mas vejam o que aconteceu nessa época de Ciro. Daniel observou o que estava escrito na palavra de Deus e orou, e jejuou, e se consagrou a Deus, e pediu a Deus o cumprimento da promessa dele. Deus inclinou o coração do rei Ciro a fazer com que a promessa que ele tinha dado através do ministério de Jeremias se cumprisse. Então Ciro liberou o povo para voltar para Judá, liberou para que se construísse novamente a cidade de Jerusalém, que se construísse novamente o templo, que levasse de volta para o templo, não é? Os instrumentos, todos os materiais usados no culto a Deus foram devolvidos, os utensílios da casa do Senhor, ou seja, aquilo que humanamente seria impossível de acontecer, aconteceu. Porque Deus está acima de toda a vontade humana, Deus está acima de todo o controle, de todo o domínio humano, Deus está acima de toda a situação, meu irmão, Deus está acima de todo o prognóstico, de todo o diagnóstico, de tudo aquilo que falam para você que vai acontecer ou deixar de acontecer. O que vai acontecer é aquilo que Deus prometeu para você através da sua palavra, que é santa, que é bendita, que é eterna e que é imutável. Isso vai acontecer a partir do momento que você o buscar, a partir do momento que você se consagrar a Deus, a partir do momento que você tiver uma aliança com o Senhor e a partir do momento que você reivindicar aquela bênção que está escrita na palavra do Senhor para a tua vida. Aí vai se cumprir em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava e perseguia e fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Olha que coisa maravilhosa. A lição está nos dizendo que Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. A lição de que Deus é Senhor, Senhor absoluto dos céus, da terra e de tudo aquilo que é criado. Nabucodonosor certa vez chegou no terraço do seu palácio, em Babilônia, e disse: não é essa grande Babilônia que eu construí para a minha glória e para o meu louvor? Deus fez com que Nabucodonosor caísse. Deus fez com que ele viesse a se tornar como se fosse um animal, como se fosse um bicho. A Bíblia diz que cresceram as unhas dele, que ele começou a caminhar no meio do mato como se fosse um animal. Por quê? Porque ele não deu glórias a Deus, porque ele não glorificou ao Senhor, porque ele não reconheceu que o Senhor é Senhor do céu e da terra. E se ele estava vivendo um reinado conforme ele estava vivendo, quem tinha dado esse reinado a ele era o Senhor. Mas não, ele se vangloriou. Então Deus permitiu que ele caísse numa situação onde ele visse que ele era pequeno e que o Senhor é o Rei da glória. Então, meu irmão, nós temos que realmente, assim como Ciro, reconhecer que ele é Senhor dos céus, ele é Senhor da terra. Outro exemplo foi Paulo, que na época ainda se chamava Saulo, perseguia a igreja, prendia os cristãos, mandava açoitar, mandava prender e tudo mais.
até o dia em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, uma luz, não é, maravilhosa se apresentou diante dele, ele caiu da sua montaria, do seu cavalo, ficou praticamente cego, e ali o Senhor Jesus se revelou a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, a única coisa que conseguiu dizer foi isso que a lição está dizendo: quem és, Senhor? Né? Traduzindo, eu não te conheço ainda, eu quero te conhecer, quem tu és, tu que é aquele que se apresenta diante de mim. Amém? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo se revelou a ele, se revelou a Ciro, se revelou a Saulo, né? Se revela a nós, a mim, a você, a igreja, e mostra que o Senhor é Deus. Não é o desemprego que é Deus, não é a escassez que é Deus, não é a enfermidade, a doença não é Deus. Deus é Senhor absoluto sobre a doença, não é? A pobreza, a miséria, a briga entre os casais, entre o casal, entre a esposa, o marido, a desavença, né? A maldade no coração dos homens, isso não é Deus. Deus é Senhor absoluto sobre todas essas coisas. Como é que eu mudo então a situação da minha vida, pastor? Como é que eu trago de volta a paz para dentro da minha casa, para a criação dos meus filhos? Quando eu buscar ao Senhor com inteireza de coração, com jejum, com oração, com consagração, com leitura da palavra de Deus, com conhecimento da palavra de Deus, e quando eu entrar em oração na presença do Senhor, reivindicando na minha vida o cumprimento daquela promessa. Deus é Pai de amor, e Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida, meu irmão. Basta que você creia, basta que você ore, basta que você manifeste essa intenção e que você o adore, que você reconheça, assim como Ciro, que Ele é Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor sobre o desemprego, Ele é Senhor sobre a escassez, Ele é Senhor sobre aquela pessoa que está te perseguindo, Ele é Senhor sobre a sua vizinhança, Ele é Senhor sobre a igreja. A Ele, nas mãos do Senhor, está o controle da vida e da morte. Creia nele, entrega a sua vida nas mãos do Senhor e Ele realmente vai cuidar de você e da sua casa. Amém? Aleluia. B. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados em um templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, também quis devolver o que havia ganho com usura. Olha só, aqui a lição nos mostra que quando se tem uma experiência real com Deus, assim como Saulo teve no caminho de Damasco, assim como Ciro teve, né? O temor entra no coração da pessoa, não é? Então Ciro estava agora como guardião daqueles objetos, vasos sagrados que haviam sido levados embora do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Ciro era o guardião. Como ele temia ao Senhor, a partir de agora, ele resolveu por si só: não, eu vou devolver esses objetos sagrados para o templo, que é a casa de Deus, né? Ainda diz a lição, quando Zaqueu teve um encontro real com o Senhor Jesus, tudo aquilo que ele tinha ganho, que ele tinha na verdade roubado com usura, não é? Todo o recurso financeiro que ele tinha recolhido sem ser dele, não é? Ele resolveu dar de volta para as pessoas 2 vezes mais. Então, meu irmão, quando uma pessoa tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, a vida dela muda. A vida dela muda. E eu quero dizer a você, se a sua vida ainda não mudou, se você ainda não tem um relacionamento com Deus, é porque você precisa ter um encontro com o Senhor. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa realmente conhecer quem é esse Deus. Você precisa abrir o seu coração e se derramar diante do Senhor e confessar a Ele os seus pecados e os seus erros.
Porque não adianta nada nós estarmos dentro das igrejas com a Bíblia Sagrada na mão e dizendo aleluia e glória a Deus, e a nossa índole não ter mudado, o nosso caráter não ter mudado. Então, se nós hoje, nos olharmos e nós virmos que ainda há algum resquício do homem velho na nossa vida, é necessário, é mistério que você chegue diante do Senhor, se derrame na presença do Senhor, confesse os seus pecados e clame, meu irmão, pelo sangue precioso de Jesus. E peça: Pai, muda a minha vida, muda a minha história. Eu quero caminhar com o Senhor, assim como Saulo se encontrou com Jesus e teve a sua vida transformada, e ele virou Paulo, o grande apóstolo Paulo. Eu também quero ter a minha vida transformada. Eu quero que a minha vida se mude, eu quero realmente vivenciar as promessas do Senhor na minha vida. Faça isso hoje, meu irmão, e Deus vai entrar com provisão na sua vida, vai trazer um avivamento na sua vida, vai trazer realmente um tempo no qual você nunca viveu anteriormente até hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do cristão. Isso é uma realidade, meu irmão. Quando nós temos um despertamento, as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. E é como eu disse agora há pouco, se você estiver vivendo uma situação de escassez, uma situação de desemprego, uma situação de desavença dentro do seu lar, ou na criação dos seus filhos, uma situação de perseguição, seja o que for, Deus é poderoso o suficiente para transformar essa situação. A partir do momento que você o busque, se consagre a Ele, leia a sua palavra, tome conhecimento das suas promessas na sua vida e reivindique o cumprimento delas na sua vida. Então, meu irmão, você vai realmente, assim como Ciro, você vai viver bênçãos espirituais, bênção no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Síntese do tópico 3. Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. E eu quero declarar profeticamente isso sobre a sua vida. A partir do momento que você conhecer a soberania de Deus na sua vida, a soberania de Deus sobre a escassez, a soberania de Deus sobre o desemprego, a soberania de Deus sobre a enfermidade, sobre a doença, a soberania de Deus sobre a incredulidade, a soberania de Deus sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua vizinhança, sobre as pessoas que trabalham com você, sobre o seu chefe, sobre os seus superiores hierárquicos, sobre a sua igreja. Quando você conhecer e reconhecer a soberania de Deus sobre essas circunstâncias na sua vida, você também, assim como Ciro, vai ser abençoado pelo Todo-Poderoso. Você crê? Você crê nisso, meu irmão? Minha irmã, você que está assistindo, você crê nisso? Então, é hora de você realmente se tornar para o Senhor, não é? É hora de você se voltar para o Senhor. E assim como Daniel se consagre, assim como Daniel jejue na presença do Senhor, busque a face do Senhor, leia a Bíblia Sagrada, frequente as aulas da Escola Bíblica Dominical para você aprender mais e mais, não é? Busque realmente comparecer a todos os cultos, tenha fome da palavra de Deus, tenha sede de conhecimento de quem é o Senhor, e Deus vai entrar na sua vida com uma transformação igual você nunca viu anteriormente, em nome de Jesus. Se você crê, você verá a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Logo em seguir aí na lição, nós vamos ter os exercícios para refletirmos com perguntas, aquele joguinho de perguntas e respostas, para que você realmente absorva mais esse conhecimento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aonde você estiver, erga suas mãos, feche os seus olhos e busque agora, fale com Deus aí no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença,
mais uma vez, Pai, em oração, para te agradecer por esta lição abençoada, a lição de número 1, parte 2, né? Daniel orando por um despertamento. E nós também oramos, Pai. Oramos para que haja um despertamento na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã que está em oração comigo agora, na vida da nossa PIBPAN, da nossa primeira Igreja Batista do Jardim Pan-Americano, que haja um despertamento, meu Deus, e que em nome de Jesus o seu nome seja conhecido, exaltado e glorificado nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos aonde você está, receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas, benditas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você e sobre sua casa. Eu te abençoo para que você viva um restante de final de semana e uma semana nova pela frente, cheia da presença de Deus, com o despertar do Espírito Santo na tua vida e na tua casa. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Semana que vem, querendo Deus, estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Aí no YouTube, clique lá no curtir, abençoe a vida da igreja também, o canal do YouTube da igreja, clique no curtir e divulgue esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam tomar conhecimento dessa verdade que liberta. Te abençoo em nome de Jesus. Até a semana que vem. Paz.